Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Márcio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre, dar um panorama geral sobre filosofia medieval, tá? Só relembrando da última aula, nós falamos sobre as escolas helenísticas. E o que acontece sobre essas escolas? Surgiu mais ou menos na época do Alexandre o Grande, depois que ele assumiu o trono no lugar do seu pai, Felipe II. E antes de eu entrar propriamente na filosofia medieval, o que eu quero relembrar Alexandre o Grande teve como tutor o Aristóteles. O Felipe II, quando era rei ainda, contratou esse filósofo para ser tutor do Alexandre, porque o rei Felipe II queria dar ao seu filho uma das melhores educações da época, contratando assim um grande filósofo que foi Aristóteles. E Aristóteles era um grande filósofo apaixonado pela cultura grega, pela filosofia grega. Lembrando que a própria cultura, a própria filosofia nasceu na Grécia. Não em Atenas, propriamente dita, mas em Mileto, o primeiro filósofo, primeiro pensador considerado filósofo entre os historiadores e os próprios filósofos foi Tales. E Tales viveu em Mileto, que era uma outra cidade-estado. Pois bem, durante a tutoria que Aristóteles deu para o Alexandre o Grande, ele passou toda a cultura grega para o Alexandre. Toda a cultura grega, toda a filosofia, incluindo a sua mitologia. Então foi despertando assim em Alexandre, enquanto tutelado de Aristóteles, aquela paixão do mundo grego, da cultura grega. E ao falecimento do Felipe II, quando Alexandre o Grande toma o poder, ele começa a fazer toda uma expansão de seu reinado em praticamente todo o mundo conhecido na época. E o que acontece? Alexandre, ao conquistar novos territórios no mundo conhecido da época, ele era tão apaixonado pela cultura grega e pela filosofia grega que ele foi levando ensinamentos desse mundo grego para os povos conquistados. E cada território conquistado, ele fundava a enorme biblioteca, conhecido como Alexandrias. E essas bibliotecas eram riquíssimas, incluía botânica, filosofia, mitologia. Na época era uma das melhores bibliotecas que Alexandre o Grande fundava em seus territórios que ele iria conquistando. E cada território que ele conquistava, Alexandre o Grande, ele deixava um general tomando conta daquele território. E óbvio, levando a cultura grega. Lembrando o seguinte, tá? A cultura grega, na época, era extremamente patriarcal. E
há livros de história da filosofia que trata sobre o romance da filosofia que diz o seguinte, pô, Aristóteles era tão inteligente, pai da lógica, pai da filosofia, um dos pais da filosofia antiga, ele era a favor da escravidão, ele era a favor que o homem era mais perfeito que a mulher, sendo que o homem era dotado para lidar com a política e a mulher para tomar conta da casa. Que machismo é esse? Lembrando que cada filósofo é fruto de sua época. Então Aristóteles estava, quando retratou esses pontos e a política, ele retratava a época que ele vivia. Então, um dos pontos que nós podemos enxergar bem como que era a Grécia antiga é nos textos de Aristóteles, que dá para a gente enxergar a época da sociedade grega antiga. E ainda bem que ele deixou isso escrito, porque através da historiografia que a gente tem acesso hoje, que a gente tem uma visão de como era o mundo grego antigo. Sem desmerecer Aristóteles, tá? Porque ele foi um ótimo filósofo. Inclusive Aristóteles é o pai da lógica. A lógica formal que nós conhecemos hoje, o pai era Aristóteles. E uma coisa que eu sempre vou defender, todo filósofo, exatamente todo filósofo, desde a filosofia antiga, passando pela filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea, todo filósofo é fruto de sua época, tá? E um ponto que eu vou deixar bem claro, antes mesmo de estudar a filosofia de um determinado filósofo, eu sou a favor de estudar o contexto social e o contexto histórico que ele viveu na época que ele elaborou a sua filosofia. Para que isso? Para a gente entendendo a história, o contexto histórico, o contexto social e político que o filósofo viveu antes de estudar a sua filosofia propriamente dita, a gente depois começa a entender melhor a sua filosofia, certo? Pois bem, Alexandre foi um grande estrategista militar, quando ele tomou o trono deixado por Felipe II. Só que acontece o seguinte, em torno dos 33 anos, Alexandre o Grande morre. A causa da morte eu não vou tratar aqui porque ainda é discussão entre os historiadores a causa da morte do Alexandre. Então, como que ainda é discussão qual é a verdadeira causa da morte do Alexandre, então não vou tratar nesses vídeos. Mas lembrando o seguinte, Alexandre morre. E ao morrer, aos poucos, o seu império, suas terras conquistadas vão se desfacelando, vão se dividindo. E cada general vai tomando para si o território que ele tomava conta. Pois bem, depois da divisão do Império do Alexandre o Grande,
Outros povos também foram fazendo guerras com os territórios conquistados, tá? Com esses territórios. E ao fazer guerra, esses povos passam a querer dominar esses territórios. E de que maneira, qual é a melhor maneira para conquistar melhor um povo? Destruindo essa cultura, infelizmente. Essa é a regra mais eficaz. Conquistar um povo, a melhor maneira que tem é destruir a sua cultura. E como que outros povos destruíam as culturas já conquistadas pelo Alexandre e depois com o reino de Tito? Destruindo as Alexandrias. E fazendo saques, óbvio. Queimando livros. E infelizmente, com a destruição das Alexandrias, muito conhecimento a gente perdeu. Né? Muito conhecimento foi perdido com essa destruição. Pois bem, tem um povo muçulmano, que vivia em determinadas localidades desses territórios, que acabava guardando alguns livros, não todos, que muitos livros foram perdidos, muito conhecimento foi perdido mesmo, o qual provavelmente nunca mais a gente vai ter esses conhecimentos de novo. Da maneira que foi escrito na época, óbvio. E com o nascimento da era medieval, muitos livros foram recuperados, principalmente com a Guerra das Cruzadas. Quando vocês forem estudar a história medieval, vocês vão ver muito falar sobre as cruzadas. E essas cruzadas, ao fazer guerra, óbvio, eles faziam saques. E um desses saques eram livros. E esses livros, muitos deles, estavam na mão dos árabes. E é muito interessante que os árabes tinham livros da filosofia grega antiga em bilíngue. Uma parte escrita em grego antigo e outra parte na língua árabe. E por que isso foi muito importante? Porque na época que foram recuperando com as cruzadas esses livros, o grego antigo já tinha morrido. Então, aqueles que iriam ler o grego antigo não iriam entender nada. O grego existia, mas de forma modificada. Só para vocês terem uma ideia, a língua é dinâmica. Termos que nós usamos hoje, os nossos avós não usavam. Os termos que eles usavam, os avós deles não usavam. Então, a língua, o idioma é algo dinâmico, algo que vai se modificando mesmo. E quando eles recuperaram as cruzadas, esses livros antigos, de Aristóteles, Platão e outros filósofos como pré-socráticos, por exemplo, eles viam uma parte que era grego antigo, que era praticamente na época que foram recuperados, incompreensíveis, e a tradução em árabe. Então eles acabaram entendendo esses textos antigos por causa da língua árabe, que na época o árabe era uma língua comercial, um idioma comercial, tá? Usado muito para fins comerciais.
E dois filósofos muçulmanos muito importantes que colaboraram com a produção dessas tradições, que é o Averroes e Avicena, dois filósofos muçulmanos árabes, que trabalharam muito com esses textos antigos, em árabe, tá? Pois bem, o mundo medieval, a filosofia medieval, eu, na condição de historiador e na condição de filósofo, devo considerar que a filosofia medieval começou com Santo Agostinho. Vocês vão escutar vários historiadores e vários filósofos que vão dizer que Santo Agostinho é um filósofo da antiguidade tardia. Tá, não está totalmente errado, tá? Que Santo Agostinho era filósofo da antiguidade tardia, mas eu defendo, como pessoalmente, como filósofo e historiador, que Santo Agostinho é um que dão, entre aspas, um pontapé inicial com a filosofia, com a filosofia medieval, tá? A filosofia medieval, vocês vão ver que é muito ligado com a teologia cristã, tá? Então, a maioria dos filósofos medievais são teólogos cristãos, principalmente católicos. Pois bem, os dois principais filósofos da filosofia medieval é o Santo Agostinho, século 3, 4 depois de Cristo, onde ele vai pegar os textos platônicos e traduzi-los numa visão cristã. E São Tomás de Aquino, no século 13 depois de Cristo, 10 séculos depois, São Tomás de Aquino vai traduzir vai dar uma outra visão dos textos aristotélicos para uma visão cristã. Como assim? Vamos começar com Santo Agostinho, com Agostinho de Hipona. Se vocês lerem a biografia dele, vai ser muito interessante, tá? Santo Agostinho teve uma biografia, viveu no mundo, teve filhos e tal, e depois ele se tornou católico e levou muito a sério a sua conversão. Vale a pena vocês estudar a biografia de Santo Agostinho, tá? Mas vamos lá. Santo Agostinho, quando pegou os textos de Platão, ele viu aquela dualidade platônica. Mundo das ideias, que tudo que é da ideia é atemporal e que a gente vive no mundo da matéria, outro plano. Então, segundo Platão, tem essa divisão, mundo das ideias e mundo físico. Lembrando que o mundo das ideias, as coisas que tem no mundo das ideias, muitos falam que é eterno. Eu já defendo que são coisas atemporais. Como assim? Tem uma diferença entre eterno e atemporal? Tem. Ao meu ponto de vista, o que é eterno é tudo aquilo que tem começo, mas não tem fim. Uma coisa eterna. Por exemplo, vamos pegar o mundo cristão, a alma, segundo o cristianismo. A alma humana, por exemplo, é eterna, porque tem começo, mas não tem fim. Agora, algo atemporal é aquilo que não tem nem começo, nem fim.
sempre existiu e sempre existirá. Atemporal, que não tem começo nem fim. Dá para ter algo mais prático para a gente ter uma ideia temporal? Sim, de acordo com o mundo cristão, Deus. Segundo a teologia cristã, Deus é atemporal. Por quê? Porque Deus teve um começo? Não. Segundo a teologia cristã, não. Deus vai ter fim? Não. Então, se Deus não tem nem começo, nem fim, ele sempre existiu e sempre vai existir, então Deus é atemporal. Atemporal, fora do tempo. Sendo que coisa eterna tem começo, mas não tem fim. Então, o que o Santo Agostinho vai falar sobre esse mundo das ideias de Platão? Como que Platão fala que tudo que a gente vê hoje, vida hoje, vem do mundo das ideias, que é atemporal, que não tem nem começo nem fim? Santo Agostinho vai falar que tudo que é atemporal vem de Deus. Cristianização. Santo Agostinho cristianiza, por exemplo, o texto de Platão. Assim que 10 séculos depois, São Tomás de Aquino vai pegar os textos de Aristóteles, por exemplo, e vai ver que Aristóteles fala o seguinte: tudo tem que ter o primeiro motor imóvel. Tudo nasce de um ponto fixo, segundo Aristóteles. São Tomás de Aquino vai falar que esse ponto que se origina tudo é Deus. Então, assim, eu tenho o exemplo de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que é um grande exemplo de como que a teologia, na época medieval, vai se utilizar da filosofia antiga para justificar a sua teologia. Pois bem, no começo do cristianismo, quando começou a Idade Média, a igreja cristã precisava de estruturar a sua teologia. É óbvio que eu não vou entrar no ponto sobre textos canônicos e textos apócrifos, que esse é assunto teológico, da teologia cristã, tá? Mas no começo da Idade Média, a Igreja Católica a Igreja Cristã começou a estruturar a sua teologia. E a gente chama a primeira parte da filosofia medieval como a patrística, que é a alta Idade Média. O que é a patrística? São aqueles filósofos e teólogos considerados pais da igreja, tá? O qual vão começar a estruturar toda a teologia cristã. Tá? Lembrando que, embora hoje temos várias igrejas cristãs, católicas e protestantes, a grosso modo, com essas demais subdivisões, foi a Igreja Católica que começou a estruturar a teologia cristã, tanto a Igreja Católica Romana como a Igreja Católica Ortodoxa. Pois bem, na patrística, que é a primeira parte da filosofia medieval, começou a estruturar toda a teologia cristã. Nossa, mas filosofia e teologia, está tudo interligado? Sim. Por quê? Na filosofia cristã, na filosofia medieval, nesse mundo medieval, o que a igreja considerava? Que a filosofia, que é a parte racional do ser humano,
tinha que estar a serviço da fé cristã, da teologia. Segundo a Igreja Católica, na era medieval, tem a fé, que é a teologia, pensamento de Deus, assim, e a filosofia, que é a parte racional. Só que a filosofia, a parte racional, tem que estar a serviço da teologia. Creio que isso faz referência ao apóstolo Paulo, quando ele falou que para que tem que cultuar a Deus, fazendo que a fé cristã tem que ser a fé racional. Então, para justificar isso, na era medieval, na idade medieval, a Igreja Católica considerava que a filosofia tinha que ser serva da teologia. Então começou a estruturar isso. Quando começou a estruturar a teologia cristã, a formação da escritura sagrada, principalmente na patrística, que é a primeira metade que é a primeira parte da era medieval, eles começaram a falar que a filosofia tem que servir à teologia. Mas sempre contei agora há pouco nesse vídeo. A referência que Santo Agostinho faz com textos platônicos para justificar Deus. E São Tomás de Aquino, a referência que ele faz dos textos aristotélicos para justificar Deus. Os dois utilizaram de textos filosóficos para justificar a teologia. Não que a teologia e a filosofia seja a mesma coisa, mas os filósofos medievais usavam a filosofia para dar um suporte para a teologia. Então, a primeira parte da era medieval era patrística, que eram os pais da igreja, os pais fundadores da teologia católica. É que isso vocês vão ter com mais detalhe quando se for estudar a história da teologia cristã. Bom, a outra parte da era medieval é a escolástica, que é a baixa Idade Média. A escolástica surgiu mais ou menos no 1200, no final do século XII e início do século XIII. O que consiste a escolástica? A escolástica era a época da Idade Média que começou a surgir faculdades, escolas. Daí o nome escolástica, que vem de escola. Por exemplo, os mosteiros, quando tinha aqueles monges copistas para copiar textos, preservar o conhecimento, foi na segunda parte da era medieval, que é a escolástica. Tá? Assim, a gente tem que entender que a era medieval foi bastante rico. Lembrando que, nessa época, que foi recuperado vários textos antigos da filosofia antiga, não todos, que muitos se perderam, mas muitos foram recuperados. E aí começou a estruturar a escolástica, a patrística, estruturar toda a teologia e a filosofia medieval. Tá? Esse é um contexto geral e histórico da filosofia medieval. Principais filósofos medievais: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, João dos Escoto, Guilherme de Ockham, Anselmo de Cantária, Nicolau de Cusa, Boaventura, Pedro Abelardo, Averroes, Avicena, Boécio, entre outros que viveram nessa época, que faz parte da filosofia medieval. E ao ler esses autores,
vocês vão ver que eles usam muita filosofia para justificar a teologia, tá? O qual vai ser muito contestado depois quando a gente for ver filosofia moderna e filosofia contemporânea, tá? Mas esse é o contexto histórico, tá? Filosofia medieval. Antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar uma coisa, mais uma vez, uma coisa clara. Estou gravando esses vídeos para dar o contexto histórico da filosofia. Para quê? Para que depois vocês se aprofundem nesse conhecimento histórico, para que, ao perceber todo esse contexto histórico, possa depois se aprofundar em filósofos, tá? Então, como que não tem muito vídeo sobre esse panorama histórico da filosofia, então eu resolvi passar esse panorama histórico, tá? Daqui a alguns dias eu vou preparar um outro vídeo, pretendo, óbvio, sobre a filosofia moderna e contemporânea, tá? Que surgiu depois da medieval, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.